Olá pessoal, sou o professor Eduardo Brião do IFRS e na aula passada nós apresentamos conceitos sobre o Node.js, o Framework Express e como ele se conecta a isso no MySQL. Fizemos um pequeno sisteminha exemplo. Agora, nessa lição, iremos apresentar um sistema completo, CRUD, ok? Um sistema que nós poderemos editar, nós poderemos remover, incluir, enfim, consultar, poderemos fazer muitas ações nesse sistema. Tá? Então, eu vou mostrar como nós iremos executar, como nós iremos projetar e como nós também teremos que aprender como funciona bem o Handlebars, utilizando seus partials, que é uma ferramenta maravilhosa para a apresentação das views de uma maneira muito adequada. Tá? E também vou mostrar uma estrutura de pastas adequadas para o Express.js, que, é claro, como eu mencionei na aula passada, existe um modelo, entre aspas, padrão, mas que cada empresa ajusta esse padrão, ok? Cada empresa segue uma filosofia própria, digamos assim. Mas eu vou apresentar um padrão que nós iremos seguir. Então, o sistema ele é basicamente o mesmo que nós vimos desde o exemplo de HTML com PHP, desde as aulas iniciais. É o mesmo exemplo do CodeIgniter, é o mesmo exemplo do Laravel, e aqui nós iremos fazer o mesmo exemplo usando o Node.js. Tá? Então, o sistema, inicialmente, eu vou disparar o servidor, e o servidor, nós já mostrei na aula passada que nós iremos usar o NodeMon, e o NodeMon eu vou disparar o servidor no arquivo chamado server.js. O server.js tem diversas configurações iniciais. Tá? Então ele está rodando no 8081, na porta 8081, e eu vou rodar na porta 8081. Lembram dessa tela? Essa tela é a mesma em Bootstrap de vários exemplos que nós vimos até aqui. Tá? Bom, vamos ver o código então. Estruturas de diretórios usadas aqui. Tá? Nós temos um config, nós temos controllers, onde nós temos os controladores aqui, os modules, onde nós temos justamente os modelos que nós utilizaremos, as tabelas, que é igual que nós vimos nas aulas passadas, do exemplo dos customers e orders. Esse Node Modules aqui é próprio do Node.js na hora da instalação dos modules. Routes, que é um arquivo onde nós temos nossas rotas. E nós temos views, onde as views são divididas em vários subdiretórios que eu vou apresentar daqui a pouco. É uma view de admin, é o layout inicial, as partials, users. Tá? Eu coloquei aqui qual é o tipo de banco de dados que nós vamos utilizar e como ele foi criado. Tá? Então, o Node.js DB ele é feito por uma tabela customers, onde eu também tenho minhas orders, enfim. Tá? Mas algumas coisas foram modificadas, eu vou mostrar daqui a pouco. Ele segue basicamente esse modelo aqui. Ó. Nós iremos seguir o modelo de banco de dados, onde nós temos os customers e orders, já vimos na aula passada, onde nós temos, cada customers pode ter N orders, tá? Onde a chave estrangeira está vinculada ao customer ID com o ID do customer. Tá? Então, basicamente é isso. Name varchar, e-mail varchar, password varchar, ok? Description varchar. O amount é double e o customer ID é int. Tem que ser o mesmo desse tipo aqui para que as coisas funcionem.
Tá bom? Simples assim. Então, inicialmente, o que se fez foi ajustar o server. Então, antes de tudo, antes de ajustar o server, nós fizemos a instalação de vários módulos, usando o npm install. Tá? E esses módulos, a gente pode ver aqui. Ó. Eu instalei, vou colocar as mais simples, tá? O Buddy Parser, ele é responsável para a gente obter dados que vêm dos formulários. Ok? Connect Flash é um novo aí, justamente nos prover funcionalidades para podermos enviar mensagens flash de erros para o usuário. O Express Framework, ok? Nós temos o Express Handlebars, que é justamente a nossa View Engine. Express Session é para a gente ter as sessões, basicamente é o Session que usávamos no PHP. Express Validator. O Validator é um módulo de validação que nos provê recursos muito adequados para a validação de formulários. Eu coloquei aqui MariaDB e MySQL2, mas o MariaDB eu acho que não é necessário. O MySQL2 sim é necessário quando se utiliza o MySQL do PHP MyAdmin. MD5, eu poderia ter utilizado bcrypt, mas eu utilizei o MD5 para termos um exemplo quase que equivalente com os demais exemplos, ok? O MD5 ele faz uma criptografia, mas hoje em dia o bcrypt faz uma criptografia mais segura. Sequelize, que é o nosso RM, tá? Que vai fazer a conexão com o banco de dados, MySQL. E nós temos aqui esse primeiro que nós vimos na aula passada, é o Handlebars Allow Prototype Access. Ele permite que nós possamos enviar dados de objetos para a Vue, porque essa foi a diferença de uma versão antiga do Handlebars para a versão nova, né? Teve a inclusão desse Allow Prototype Access, tá bom? Então, vamos ver o início, o server. Tá? Quando nós temos um server, o server, na verdade, desse sistema ele está bem comprido, digamos assim, tá? Porque são vários, enfim, vários módulos. E nós temos aqui módulo Express, que nós temos que criar, Express Require Express, o app Express é que nós vamos executar tudo em cima desse app. Session que nós utilizaremos para habilitar as sessões. O Flash é o Connect Flash para as mensagens Flash. Aqui é a configuração do Handlebars, a nova configuração, digamos assim. E antes nós só usávamos Handlebars, Express Handlebars. Agora nós baixamos um Handlebars, além do Express, uma outra instância de Handlebars, de um pacote similar. E nós criaremos uma constante chamada Allow Insecure Prototype Access para nos dar permissão para o envio de objetos para Vue. E essa permissão ela é ajustada aqui, ó, nessa parte. Deixar claro, ó. Engine Handlebars, ali eu coloco Handlebars Allow Insecure Prototype Access e depois eu faço app-set Vue Engine Handlebars. Dessa forma eu estou dizendo para o nosso framework que a gente vai usar Handlebars. Tá? Ok? Depois tem mais algumas configurações aqui, ó. Parei no Handlebars, o Buddy Parser. Depois a nossa rota, tá? Nosso conjunto de rotas que eu vou mostrar, que estão todos dentro do nosso
routes, customers routes, tá? Depois a configuração da nosso banco de dados, onde nós temos a classe sequelais e objetos sequelais, e eu tenho que passar eles para que os meus modelos consigam acessar, porque na verdade esse database é que faz a conexão com o banco de dados, e o meu modelo, obviamente, ele tem que acessar essa conexão. Então, os dois modelos estão aqui, ó, que é orders e customers. Tá? Aqui é um link onde eu digo que meu customer has many orders e orders belongs to customer. O que significa? Que cada customer tem vários orders, ok? Que é o nosso modelo. Nós tínhamos mostrado ali no início da aula o modelo do meu banco de dados ali. E aqui order significa que ele só pertence ao customer model. Tá? Então, nós temos essas relações aqui para que os comandos dos SQLize funcionam bem, como os find all, etc., que eu vou apresentar daqui a pouco. Também eu uso o appuse para ajustar parâmetros da minha session. E a session ele pede uma chave, tá? Uma secret aqui, uma chave que ele usa, um token, para ninguém acessar de fora essa minha session, ninguém criar uma página cruzada, tá? Depois tem outras funções, resave e save, initialized, tá? Que eu coloquei em falso aqui para nos gerar overhead. Isso aqui, caso eu queira guardar sessões num banco de dados, enfim. Tá? Eu não coloquei nem. Aqui eu poderia colocar o tempo que a sessão vai estar aberta ou não. Eu resolvi não ajustar isso. Tá? Vocês podem ver depois, utilizando lá lá no Express NPM, tem um manual que mostra ali como funciona, por exemplo, Express Session. Tá? Tem várias funções lá. Use Flash, que esse Flash aqui nada mais é do que eu criei aqui, ó, tá? Que vem do Connect Flash. Então eu vou usar Flash, mas para usar Flash eu tenho que ajustar algumas coisas iniciais aqui. Por exemplo, eu tenho que criar esse middleware aqui. E esse middleware ele é responsável para receber mensagens do meu controlador ou de alguns controladores que estejam utilizando esse tipo de flash, ok? E ele é responsável por enviar essas respostas, ele pega as requisições, ou seja, o que vem do controlador, e envia isso para a view. Correto? Então esse middleware é que faz isso. Ele simplesmente recebe os dados que vem de um controlador e reenvia para a view. É necessário fazer isso. Tá? Então eu criei aqui umas variáveis que daqui a pouco vou mostrar mais adiante, que é o success message, são mensagens que deram certo, error message, mensagens de erros, e erros. Esses erros aqui são legais, por quê? Porque é um conjunto de erros de validações de campos que eu deixei aí. Tá? Então, tá aí o nosso middleware, e esse next aqui é para ele passar para os próximos middlewares, senão ele tranca aqui. Ele tranca num loop infinito aqui, né? Então é necessário colocar um next. Tá? O next faz parte do uso para a gente passar a requisição para o próximo middleware, porque aqui nós temos um outro listen aqui. Então, basicamente isso. Eu tenho um buddy parser, onde eu tenho aqui a nossa biblioteca que recebe dados que vem de formulários, e eu posso trabalhar com eles dessa maneira. Ok? Bom, então o que vai ser feito aqui? Tá? Essa primeira parte eu vou apresentar somente como nós fizemos as configurações iniciais do banco de dados.
Tá? Depois eu vou apresentar o resto, porque esse sistema é um pouco longo. Então, para o banco de dados, o que eu fiz aqui? Eu criei um Sequelize, ok? Criei aqui através dessa constante Sequelize aqui, eu criei um objetinho chamado Sequelize também, onde eu vou acessar um Node.js DB, é um banco de dados que está lá no meu PHP MyAdmin, está aqui ele, ó, Node.js, onde eu tenho duas tabelas aqui. Mas inicialmente, quando tu vai criar essa tabela, esse banco de dados ele está vazio. Tá? É necessário fazer um post, um sync nele, para a gente criar esse banco de dados. Tá? Aí eu coloquei aqui host, localhost, que o meu banco de dados está na máquina local, o dialeto dele é MySQL, poderia ser Postgres, enfim. E underscored, isso aqui, o que significa? SQLize existem regras para nomeação de campos e regras para nomeação de até mesmo das tabelas. As tabelas devem ser devem ter plural, né? Pluralizadas, certo? Eu poderia colocar uma opção ali tirando o plural, tá? E underscored significa que eu quero criar campos que tenham underscore, né? Que tem aquela linha. Então, eu coloquei aqui essa opção underscored true. E eu usei esse module export justamente para exportar tanto a classe, tá? Quanto o nosso objeto Sequelize. Tá bom? Porque eu quero usar depois. E meus modelos também. Aí eu tenho a parte dos modelos, tá? E aí nos modelos é que eu vou fazer o seguinte. Eu coloquei aqui o Sequelize, que é o objeto Sequelize, e aqui o DataTypes, que ele passa com parâmetros Sequelize, aquela classe maiúscula, ela passa por aqui. Então eu fui lá, criei var customer Sequelize define e chamei de customers pluralizado. Tá? As tabelas têm que ter um nome no plural, a menos que você ajuste a opção que não deixe fazer isso. Aí eu criei um ID, o tipo dele, type, datatypes, begint. Na aula passada eu mostrei uma página que está lá no Sequelize, que apresenta todos os tipos ali. Tá? Primary key true, auto increment, aí o name é string, email string, password, passwd, string. Aqui created at, eu quis deixar assim, por quê? Porque no momento quando eu criei esse banco de dados, eu queria deixar ele compatível com Laravel, que se um sistema em Laravel pudesse acessar tranquilamente, sem problemas, esse banco de dados. Usei aqui um tipo timestamp, updated at e created at. Tá? Então, deixei assim. E aí, para criar a tabela pela primeira vez, é óbvio que eu tenho que descomplementar essa linha e colocar customer.sync force igual a true. Dessa forma, é criada a tabela quando eu executo o servidor. Tá? Então, basicamente é isso. Bom, a partir daí, nós temos o orders. Tá? Então, o orders, eu criei uma var orders aqui, mesma coisa, eu criei um ID primary key, auto increment. Customer ID é diferente, porque aqui é que eu queria criar meu customer ID com underscored. E o Sequelize não deixava. Ele colocava um I maiúsculo e um D maiúsculo aqui. Ele não deixava eu colocar esse underscore. Aí eu descobri que tem que colocar underscore true para eu poder utilizar esse padrão de nome. Tá? Aí o datatypes begint. Usei esse nome aqui. Por quê? Por que eu usei esse tipo? Esse tipo aqui ele tem que ser exatamente igual ao ID do customers. Olha lá, ó, tem que ser begint 20. Tá? Tem que ser igual. Referências a quem? Aqui, ó, module customers e key ID. Então, é uma chave
estrangeira, né, que vai fazer referência ao ID do customers. Description, depois o amount, é um double tamanho 15, só duas casas decimais. E aqui, novamente, tem meus created at e updated at timestamp. E aí aqui, ó, aqui eu não precisei colocar, tá? Isso aqui depois eu coloco, mas isso aqui tem que ser feito pela primeira vez. Orders.sync force true, tá? Então, dessa forma, eu consegui definir corretamente, tá, o modelo. O modelo, né, do nosso banco de dados ele está já inteiro, ele está definido. Consegui fazer a parte de configuração do meu banco de dados, está aqui, e nesse sentido, executando o servidor, ele já tem que fazer automaticamente a conexão, o modelo tem que funcionar, tudo de forma automática. Tá bom, pessoal? Então vejo vocês na próxima aula. Então a próxima aula ela vai, eu vou apresentar exatamente os conceitos das rotas, os controladores, tá? E as views. As views exigem um certo tempo porque as views têm uma série de detalhes de como nós podemos reaproveitar cabeçalhos, podemos reaproveitar rodapés, partes de código, enfim. É bem útil para nós, tá bom, pessoal? Então, um abraço, até a próxima!